Sabe, tem uma coisa que eu preciso conversar com você. Hoje em dia todo mundo está obcecado com os tais sinais de alerta: narcisismo, gaslighting, manipulação, relacionamentos que são tóxicos. Com razão, né? A gente precisa mesmo se proteger. A última coisa que eu quero pra você é ver alguém se aproveitando da sua confiança ou te fazendo sentir menos do que você realmente merece. Mas tem um ponto aí que quase ninguém fala. Na verdade, são dois pontos. Primeiro, a ausência de sinais vermelhos não quer dizer que existam sinais verdes. E segundo, principalmente no começo de uma relação, a maioria dos sinais vermelhos nem aparece. Todo mundo está no seu melhor comportamento. E isso vale mais ainda para quem é manipulador ou narcisista. Eles sabem exatamente o que eles vão te dizer e como eles devem agir. Então, o que fazer? Tem algo tão importante quanto conhecer os sinais de alerta e que quase ninguém ensina. Você precisa saber o que deve estar presente na relação. Quais são os sinais verdes? O que você realmente quer e o que você precisa ver em alguém. Porque quando você reconhece os sinais de saúde emocional, de maturidade, de respeito, fica muito mais fácil perceber quando algo está fora do lugar. E olha, só porque uma pessoa não é um narcisista, isso não significa que ela vai ser um bom parceiro para você. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going. Olá, sou Silene Flack, neuropsicanalista clínica, e hoje vamos falar sobre aquelas atitudes e comportamentos que não podem faltar em alguém para que a relação seja boa, segura e principalmente saudável. Nós vamos falar sobre os sinais positivos que são indispensáveis em uma relação. Sabe, tem uma analogia que eu amo e que faz todo sentido para essa nossa conversa. Os especialistas que trabalham com detecção de dinheiro falso, eles não passam a vida estudando cada tipo de nota falsa que existe. Sabe o que eles fazem? Eles passam o tempo todo estudando as notas verdadeiras. Eles conhecem o toque, o detalhe, o brilho certo. Eles sabem exatamente como uma nota verdadeira deve parecer, como você deve sentir a nota. E é exatamente isso que eu desejo para você. Se você aprender o que é o amor verdadeiro, se você conhecer de verdade o que você merece, que é gentileza, respeito mútuo, reciprocidade, segurança emocional, aí sim você vai perceber com muito mais facilidade quando você estiver diante de uma versão falsa disso tudo. Ficar tentando decifrar se ele é narcisista, evitativo ou só um idiota com etiqueta pode até parecer necessário, mas muitas vezes é perda de tempo. Porque pensa comigo, se você está tendo que se perguntar o tempo todo, é porque já está faltando o que deveria estar presente nessa relação, que são os sinais verdes. Coisas básicas que você merece, como se sentir segura, valorizada, respeitada, com espaço para você ser você mesma. Então, se você esquecer tudo que eu disser aqui hoje, guarda só isso. A maior bandeira verde de uma relação é como essa pessoa faz você se sentir. Você se sente segura com ele? Você sente que pode ser vulnerável? Você sente consistência ou vive aquele ciclo de carinho e frieza que só alimenta ainda mais aquela sua ansiedade? Porque a verdade é, quando alguém realmente te valoriza, isso não fica escondido. A pessoa, ela aparece, prioriza, cuida, demonstra. Todos nós priorizamos o que nós valorizamos, não é mesmo? Nenhuma relação ela é perfeita e você também não precisa de um conto de fadas, mas você precisa de um relacionamento seguro, de respeito mútuo em que ambos se importem um com o outro. A gente não consegue controlar tudo, eu sei, mas a gente consegue se preparar e isso começa com a gente se tornando a pessoa certa, mas também escolhendo a pessoa certa. Agora vamos conversar sobre como essa relação saudável de verdade deve parecer. Certo, então agora que a gente já começou a falar sobre o que realmente importa numa relação, que são os sinais verdes, vamos aprofundar um pouquinho mais. E claro, se você sentir que ficou faltando alguma coisa nessa minha lista, me conta aqui nos comentários
Vamos construir essa lista juntas? Para começar, número 1. Não confie em quem não gosta de cachorros. Brincadeira. Só queria ver se você ainda está aqui comigo. Mas agora sim, vamos para a lista real. Número 1. Comunicação. No começo, claro que a atração física é o que vai mais chamar a atenção. Mas o que faz você querer continuar vendo essa pessoa ou sair correndo é como vocês se comunicam. E é aí que mora a conexão entre vocês. Um bom sinal é quando a pessoa te escuta com interesse genuíno, faz perguntas de verdade e demonstra curiosidade sobre você. Agora, um alerta. Se tudo que você fala vira uma ponte para ela voltar a falar de si mesma, abre o olho. Outro ponto importante. O humor. Sim, rir junto é maravilhoso, mas o humor ele precisa ser leve, respeitoso. Eles fazem piadas só com você ou eles também sabem rir de si mesmos? Porque tem gente que adora brincar, mas não aceita brincadeiras. Quer um bom truque? Presta atenção em como essa pessoa discute com os outros, como ela reage quando alguém discorda dela. Pode ser sobre política, religião, futebol ou até um simples pedido no restaurante. Ela consegue respeitar opiniões que são diferentes da dela ou ela desvaloriza, ridiculariza, cancela? Isso diz muito sobre como ela vai lidar com você quando ela tiver um conflito. Porque conflitos vão acontecer, não tem como a gente fugir. O que importa é como eles vão ser vividos. Inclusive, quando o relacionamento começa a ficar mais sério, é fundamental poder conversar sobre assuntos profundos. Coisas como o que mais incomodava no último relacionamento, o que é respeito na sua visão, como você se sente valorizado, quais são os limites que você considera essencial. Eu sei, a gente tem medo de fazer essas perguntas porque acha que a gente vai assustar, vai afastar, mas na verdade ter essa conversa desde o início é o que evita desconexão lá na frente. É isso que estabelece o tom da sua relação. É assim que a gente diz, é assim que eu quero ser tratada e é assim que eu vou te tratar também. Se você sente que falar sobre os seus limites pode afastar alguém, talvez essa pessoa já esteja longe do que você realmente merece. Ninguém vai definir por você o padrão de como você deve ser tratada. Esse papel é seu. Só seu. Agora vamos para o número 2 da nossa lista de bandeiras verdes. E aqui vai um aviso que é muito importante. Todo mundo fala que narcisistas sabem fingir no começo. E isso é verdade. Eles sabem encantar, parecer incríveis, mas tem algumas coisinhas que eles não conseguem sustentar por muito tempo. E são justamente nesses detalhes que você deve prestar atenção. A primeira dessas bandeiras verdes é responsabilidade emocional. Sabe aquela pessoa que consegue reconhecer quando ela errou? Que consegue dizer desculpa? Sabe? Você sente que essa desculpa ela é genuína, ela é de verdade? Isso é ouro em um relacionamento. Não estou falando de um simples sinto muito que você se sentiu assim. Isso é só uma forma chique de colocar a culpa em você. Estou falando de um me desculpa por ter te magoado. Essa não foi minha intenção e eu me importo em como isso te afetou. Vamos conversar sobre isso? Isso é maturidade. Todo mundo erra, mas gente madura aprende com o erro. Já pessoas que são imaturas sempre dão um jeitinho de culpar o outro. Nesse caso, de culpar você. Nunca olham para dentro e tem outro extremo que também é um sinal de alerta. Aquela pessoa que ao ser chamada a atenção, sabe, tudo vira um drama, do tipo: ah, eu sou horrível mesmo, por que alguém iria querer ficar comigo? Ah, você deveria me deixar logo. Isso não é humildade. E sabe o que acontece? Essa postura não repara o erro, não reconstrói a confiança e ainda te joga na posição de ter que consolar quem te machucou. Então, atenção, humildade verdadeira é reconhecer o erro e buscar fazer diferente. Outro ponto em que o narcisista tropeça feio é a empatia real. Uma bandeira verde que é linda numa relação é quando a pessoa tenta de verdade entender como você se sente. Ela valida a sua experiência, sua dor, seu ponto de vista. Empatia não é dizer, ah, sei como é isso, sabe, de forma genérica. É dizer, eu não passei por isso, mas consigo ver que te machuca. E isso
importa para mim. É perguntar o que isso significou para você, o que eu posso fazer para te ajudar a sentir melhor, mais próxima de mim. Empatia é isso, é presença, é estar ali quando dói, é não fugir daquela conversa difícil e sim, dá trabalho. Mas é o que constrói conexão de verdade. E tem mais, vulnerabilidade. O narcisista quase nunca vai se mostrar de verdade. Ele não fala de seus medos, suas falhas, suas dores. E quando fala, normalmente é para manipular, não para criar conexão. Mas uma pessoa disposta a construir algo com você, aos poucos, ela vai abrindo esse espaço, ela vai dividindo quem ela é por dentro e você também vai se sentindo segura para fazer o mesmo. Não precisa ser ali logo no primeiro encontro, claro que isso não, mas à medida que a relação ela vai evoluindo, essa troca emocional ela é fundamental. Por fim, algo que quase nenhum narcisista consegue fingir bem: celebrar suas vitórias. Quando você conquista algo, seja uma promoção, um sonho, um passo importante que você deu, a pessoa vibra com você, ela diz: "Uau, você conseguiu, que orgulho, você merece", ou ela diz: "É, você conseguiu, mas só porque eu te ajudei", ou pior, ela ignora, muda de assunto, desdenha. Alguém que não suporta te ver brilhar tem uma insegurança profunda que nada tem a ver com você e tudo a ver com as feridas internas dela. E se você cresceu ouvindo isso, se teve alguém assim na sua infância, eu sinto muito. Você nunca deveria ter sido diminuída para alguém se sentir maior que você. Mas agora, você pode escolher diferente. Depois de falarmos sobre empatia, responsabilidade e vulnerabilidade, chegou a hora de olhar para outro ponto que os narcisistas raramente conseguem sustentar por muito tempo. A número 3, mentalidade de crescimento. E aqui eu não estou falando só da vida profissional não, viu? Eu estou falando sobre crescimento emocional, maturidade, autorreflexão. Isso sim é uma bandeira verde poderosa. Uma coisa que eu venho percebendo muito nas histórias que eu vou acompanhando, tanto na vida pessoal quanto nos atendimentos, é o quanto relacionamentos ficam presos quando uma das partes ou as duas simplesmente não consegue olhar para dentro. Se não há consciência sobre si mesmo, como vai haver conexão real com o outro? Se a pessoa ignora os próprios sentimentos, ela vai ter muita dificuldade de enxergar os seus também. E não por maldade, mas por padrão. Ela vai repetir o que ela aprendeu. Ela vai se fechar, se calar, desviar. Só que isso com o tempo vai gerando desconexão. Por isso, uma bandeira verde é alguém que consegue parar e pensar: peraí, por que eu fiquei assim tão na defensiva ali? Será que eu me senti rejeitada, ignorada, culpada? Será que em vez de eu pedir o que eu precisava, eu só me fechei e fiquei com raiva? Essa autoobservação é um sinal claro de maturidade. E não é sobre perfeição, porque ninguém aqui é perfeito, mas é sobre estar disposto a aprender uma nova forma de se relacionar. Porque se toda vez que algo dá errado a pessoa repete os mesmos comportamentos destrutivos, ela grita, invalida, ignora, ironiza, se afasta de você, o relacionamento vai se desgastando. Relacionamento saudável é aquele onde ambos aprendem a ser lugares seguros um para o outro, onde há espaço para validar o que o outro sente, mesmo que a gente não concorde com tudo. Onde, ao invés de dizer, você é muito sensível, a gente possa dizer, eu não percebi o quanto isso te magoou, mas agora que você me contou, eu quero fazer diferente. Isso é uma atitude de amor, de maturidade. E também uma escolha consciente de crescer. Não apenas sozinho, mas juntos. E claro, precisamos lembrar que o relacionamento não deve virar um campo de reclamações. O Dr. John Gottman, eu acho que se pronuncia assim, especialista em relacionamentos, ele fala sobre a importância de manter uma proporção de 5 para 1. 5 interações positivas para cada negativa. Isso quer dizer mais abraços, mais piadas, mais olhares, mais carinho. Não é sobre eliminar o desconforto, é sobre saber lidar com ele com respeito. Por isso, se você está conhecendo alguém que se mostra aberto ao crescimento, disposto a refletir, a se desculpar de verdade, a entender a sua dor, mudar o seu comportamento, fique atento.
Essa é uma bandeira verde que vale ouro. Número 4. Vamos em frente. Mais uma bandeira verde que você precisa observar com muito carinho. A forma como essa pessoa vê você. Porque quem te vê como igual não tenta dominar, diminuir, controlar. E se essa igualdade existe, não deveria haver espaço para condescendência, humilhação e muito menos desrespeito físico ou verbal. Relacionamentos baseados em poder e em dominação são como bomba relógio. Uma hora elas explodem e geralmente explodem em cima de quem é mais fraco. Pessoas dominantes têm o hábito de fazer comentários ácidos, olhar com desprezo, criticar com arrogância. Mas repare, elas nunca toleram o mesmo comportamento vindo de você. E isso é um baita sinal de alerta. Quantas vezes a gente se cala, não é? Porque lá atrás, talvez ainda na infância, a gente aprendeu a não incomodar, a não questionar, engolir em seco, a ser a filha boazinha. E isso nos joga sem perceber num papel de submissão, onde parece que nossas necessidades não têm espaço. Só que tem sim, sempre tiver. E se você sente dificuldade de dizer o que precisa, de colocar um limite sem medo, talvez seja a hora de buscar apoio. Você merece isso. O respeito é uma base sólida. Ele significa tratar o outro como valioso, digno de cuidado e gentileza. E sim, você é valiosa. Relacionamentos saudáveis nascem quando há vontade mútua de conhecer um ao outro. O que o outro valoriza, o que precisa para se sentir amado, o que não tolera em determinadas situações, sejam elas sobre sexo, conflito, família, rotina ou até mesmo estresse. O problema é que pessoas egocêntricas raramente fazem esse tipo de pergunta, porque elas estão tão voltadas para si mesmo que nem enxergam o outro. E vamos combinar, egocentrismo e amor não convivem no mesmo espaço. Então sim, é bandeira verde quando o outro age como parceiro, como parte de uma equipe. É quando vocês conversam sobre as tarefas do dia a dia, dividem as responsabilidades e perguntam um para o outro. Você está estressado? Está se sentindo sobrecarregado? Tem algo que você está guardando aí dentro que você precisa conversar comigo? Esse tipo de diálogo abre espaço para a verdade, cria conexão. Agora quer saber qual é um dos maiores sinais de maturidade emocional? É quando alguém é humilde o suficiente para te convidar a ser honesto sobre como você se sente. Não para te diminuir, mas porque quer ser um lugar seguro para você. E olha, se você oferece esse espaço e ainda assim a outra pessoa se aproveita de você, aí sim, é hora de buscar ajuda. Porque amor saudável não machuca. E antes de terminar esse ponto, deixa eu te fazer uma pergunta. Como essa pessoa trata quem não pode oferecer nada em troca? Porque é muito fácil ser gentil com quem a gente quer impressionar. Mas a verdadeira face do respeito aparece na forma como alguém trata os pais, os irmãos, um garçom ou até ex-namorados. Se tudo o que essa pessoa faz é falar mal de quem fica para trás, sem assumir responsabilidade nenhuma pelas próprias atitudes, cuidado. Um dia esse mesmo discurso pode ter seu nome no lugar. E é por isso que é tão importante falar sobre limites e necessidades desde o começo. Narcisistas não suportam gente que sabe o que quer. Eles querem controle e se perceberem que você não vai se submeter, vão embora. Vai doer? Provavelmente. Mas vai ser uma bênção no futuro. Não tenha medo de se posicionar. Quem se afasta porque você colocou um limite é exatamente quem estava ali para ultrapassá-lo. Número 5. Confiabilidade. A verdade é que confiabilidade é uma das maiores bandeiras verdes que você pode encontrar. E olha, eu talvez devesse ter colocado ela em primeiro lugar. Porque, vamos combinar, de que adianta carinho, boas conversas, afinidade, se você nunca sabe se vai poder contar com a pessoa. Se a cada passo você sente que está pisando em ovos. Pessoas confiáveis cumprem o que dizem. Se prometeram algo, fazem. E se não conseguirem por algum motivo, afinal somos todos humanos, elas assumem. Não jogam a culpa no outro. No trânsito, no passado, no mundo, nos astros, elas se responsabilizam, pedem desculpas e mostram com atitudes que querem aprender e crescer com aquilo. Isso se chama maturidade. Confiabilidade também tem tudo a ver com honestidade e transparência.
Não é sobre contar cada detalhe da vida, mas é sobre não esconder coisas importantes. Pessoas confiáveis têm integridade, fazem o certo mesmo quando ninguém está olhando. Quando há integridade, você sente. É aquela intuição que não falha, sabe? Se algo parece estranho, parece que está escondido, se a história não bate, confia no seu corpo. Na dúvida, escuta os seus sentidos. A confiança nasce daí, de uma sensação interna de segurança. E sabe o que é mais bonito? Quando a pessoa aparece por você. Quando ela demonstra de forma simples e clara que ela se importa. Quando diz: tem algo que eu possa fazer por você essa semana para você se sentir mais leve, mais valorizada? Isso sim é som de amor. Amor maduro, amor intencional. Agora, uma pausa importante. Isso não é sobre ansiedade ou carência do tipo: tá tudo bem? Você ainda gosta de mim? Eu faço qualquer coisa para você me notar, para você sentir que eu estou aqui, para você me amar. Isso é sobre presença real, sobre parceria, sobre querer ser um porto seguro. É isso que constrói confiança, atitudes consistentes, esforço mútuo, carinho, sacrifício saudável, vulnerabilidade, cuidado, proteção, reparo e principalmente intenção de fazer dar certo. Porque o que enfraquece os laços não é a falta de amor, muitas vezes é a falta de intenção, de presença, de reparo. Depois de anos as pessoas dizem: ah, a gente simplesmente se desapaixonou. Mas não, elas não perderam o amor, elas nunca aprenderam a construí-lo. Número 6. Eles são independentes. Depois de confiança vem um ponto que a gente costuma ignorar no comecinho, mas que faz toda a diferença com o tempo: a independência emocional e de vida da pessoa. Vamos falar a real? No início do relacionamento é até gostosinho aquele negócio de nossa, ele me manda mensagens o tempo todo, aquela atenção sem parar, elogios como se você fosse uma deusa que caiu do céu. Parece bom, não é mesmo? Mas calma lá. Esse tipo de avalanche emocional no começo, ela pode ser perigosa. Principalmente quando vem daquele script batido, sabe? Você é diferente de todas, eu nunca conheci ninguém como você. Você é minha alma gêmea. E aos poucos vem o isolamento. Ele começa a te afastar dos seus amigos, da sua rotina e da sua individualidade. Tá lembrando de alguém? Pois é, isso tem nome: manipulação emocional. E é o primeiro passo de muitos relacionamentos abusivos. Agora, se você realmente quer fugir desse tipo de armadilha, tem um caminho mais saudável. Desacelera, mantenha sua vida fora dessa relação e observe se a outra pessoa também tem uma vida fora de você. Isso é uma bandeira verde gigante. É bonito demais quando os dois conseguem estar juntos sem deixar de ser quem são. Quando você vê que ele mantém amigos, conversa com pessoas de verdade no trabalho, tem hobbies, sonhos, responsabilidades e você se sente confortável com os amigos dele. Diferente daqueles caras que ficam fazendo joguinhos emocionais, tipo, não responde, não elogia, não toma iniciativa, fingem desinteresse só para ver se você que corre atrás. Ah, por favor, né? Isso não é charme, é imaturidade disfarçada de estratégia. E pior, muitas vezes é só alguém cutucando a sua ferida emocional para te fazer correr atrás. Você não precisa provar seu valor para ninguém. E muito menos ser manipulada para sentir que precisa conquistar a atenção de alguém. Pessoas emocionalmente saudáveis não precisam que você corra atrás para se sentir importante. Elas já têm um propósito, um eixo, não precisam de você para se sentirem completas. E é aí que mora o segredo. Elas não precisam, mas escolhem estar com você. Por vontade, não por carência. Sim, pode parecer contraintuitivo, mas é atraente e libertador quando alguém tem sua própria vida, seus objetivos e ainda assim decide compartilhar isso com você. Tem que ficar de olho no equilíbrio também, porque tem gente que é tão obcecada com o próprio sucesso, carreira, academia ou sei lá o que não tem espaço real para um vínculo. Então você vai precisar sentir: essa independência é saudável ou é um escudo para não se envolver? Mas uma coisa é certa: estar com alguém que já é inteiro te liberta da função de ser salvadora
E isso, meu bem, é maturidade relacional. Tudo bem, número 7. Vamos falar sobre alguns sinais de alerta em relação à personalidade. A personalidade de cada um é diferente, e isso eu entendo bem. Mas quando se trata de namoro, acho que é um sinal verde quando a pessoa é flexível por natureza, quando ela consegue chegar a um acordo com você. Acho super importante prestar atenção em como as pessoas reagem quando os planos mudam. Não estou dizendo que elas estão erradas em surtar quando algo não sai como esperado, nem que elas são pessoas más, mas sim que uma pessoa com atitude muito rígida pode ter dificuldade em lidar com as inevitáveis mudanças que muitas vezes a vida nos traz. Claro que existem exceções, como pessoas neurodiversas ou com dificuldades especiais, que podem reagir de uma forma mais intensa. Mas é fundamental perceber se você está lidando com alguém que consegue ter flexibilidade e ele se adapta a imprevistos. Isso é algo que pode impactar muito a qualidade do relacionamento. Outra coisa, gratidão. Parece simples, mas diz muito. A pessoa tem uma postura de gratidão diante da vida. Ela consegue enxergar o que há de bom, mesmo em meio às dificuldades, ou ela só sabe reclamar, apontar o que falta, o que não deu certo. Para mim é um grande sinal de saúde emocional quando alguém é intencionalmente grato, quando ela faz questão de encorajar, de apoiar, de ser gentil de verdade. Quando você fala de uma entrevista importante, uma hora antes ela te manda uma mensagem dizendo assim: "Tô torcendo por você, vai dar tudo certo, você é incrível". São essas pequenas coisas que nos fazem confiar. São esses momentos que nos ajudam a sentir: eu sou visto, eu sou valorizado, eu sou amado. Isso é se importar, é lavar a louça sem que se precise pedir, perguntar como foi o seu dia, lembrar de algo que você disse dias atrás, brincar, rir juntos, reconectar. Isso não é um extra, não é um ir além, é o básico de um relacionamento emocionalmente nutritivo. É sobre entregar o corpo, dividir sonho e às vezes até construir uma vida inteira ao lado de alguém. E mesmo sem te conhecer pessoalmente, eu me importo com você. Quero que você esteja preparada para viver o tipo de amor que realmente vale a pena. Mas para isso tem duas partes. Primeiro, se tornar o tipo certo de pessoa. Segundo, escolher o tipo certo de pessoa. Só que às vezes, sem perceber, a gente repete padrões. A gente se sente atraído por aquilo que é familiar. E se o familiar foi rejeição, frieza, negligência, adivinha? A gente acaba chamando isso de amor. Você aprendeu a se esforçar para ser aceito, a carregar os sentimentos dos outros, a dar tudo de si e nunca receber de volta. Então talvez você esteja aceitando migalhas, não porque é isso que você quer, mas porque é isso que você conhece. E olha, você merece muito mais. Você merece um amor que escolhe você todos os dias, que te respeita, que te escuta, que te prioriza. E se quiser dividir sua história, sua vivência, ou deixar uma palavra de força para outra mulher que está nesse mesmo processo, os comentários estão abertos como um jardim. Cada flor que nasce aqui vem de algo que você compartilha. E sua presença, mesmo que em silêncio, já transforma esse espaço. Porque quando uma mulher se cura, ela cura o mundo inteiro. Um beijo com carinho e até o próximo vídeo.